Novel e fanfic narradas. T-Wolf nascido no sangue. Capítulo 101. No dia seguinte, duas meninas respiraram aliviadas quando souberam que uma de suas professoras substitutas, Vitória Argentergenja, estava se demitindo depois que a escola finalmente conseguiu contratar uma nova. Essas duas meninas eram naturalmente Alison e Malia. Enquanto a primeira estava feliz que sua mãe não podia mais monitorá-la na escola, a última estava feliz que havia um Argentergenja a menos por perto. Depois do primeiro período, que foi um teste surpresa, que Lida usou para anunciar seu retorno respondendo a muitas perguntas feitas, ela e Alison escoltaram Malia para pegar um livro em seu armário para a próxima aula. Ela tentou ignorar a presença da nova adição, mas não conseguiu permanecer em silêncio depois de pegar seu livro. Você pode me dizer por que está me seguindo? Malia olhou para Lídia, que estava ao lado de uma Alison com um sorriso irônico. Estou seguindo Alison, não você. Lídia retrucou presunçosamente, mas Malia continuou olhando para ela até que Lida bateu o pé e cedeu com um bufo. O quê? Acabei de perceber que não tenho tantos amigos. Bons amigos. Isso não é culpa de ninguém, exceto sua. Caramba, eu faço julgamentos melhores que você. Malia bufou. Lida levantou os olhos em dúvida, mas se conteve para não cutucar aquele ponto em particular. Acontece que alguém me visitou e disse a todos que estou ficando louca e que ninguém quer sair comigo. Mais uma vez, não é culpa nossa. Malia disse, mas Lídia a ignorou e continuou. Então agora eu sou a nova parasocial, e não quero ficar sozinha. Nesse momento, Alison estava sinalizando com os olhos para Malia diminuir a agressividade, já que ela conseguia perceber o quão vulnerável Lídia estava apenas com base em suas palavras. Malia, por outro lado, não tinha ideia de como reagir às palavras sinceras de Lídia. No final, ela decidiu ignorar a garota estranha e se concentrar mais em sua próxima aula. Mesmo durante a aula seguinte, Lídia não apenas se sentou atrás dela e de Alison, mas também a envolveu à força na conversa com Alison. Se não fosse por Alison silenciosamente repreender Malia e dizer para ela ser um pouco mais atenciosa com Lídia, dado o que ela tinha acabado de passar, Malia teria ficado furiosa no meio da aula e provavelmente matado alguém também. Felizmente para todos ao seu redor, Malia sabia como controlar suas emoções em situações estressantes como essas. Então a turma inteira permaneceu alheia até a hora do almoço. Guarde um lugar para mim no refeitório. Preciso ir ao escritório do orientador para falar com a senhora Morrel. Vejo vocês em alguns minutos. Lídia disse e os deixou para ir até o orientador, o que fez Malia suspirar de alívio. Você realmente não precisa ser assim, Malia. Você, de nós dois, deveria saber melhor o quão mentalmente instável ela está agora. Alison repreendeu. Mesmo que Malia tivesse algum tipo de rancor contra Lídia, isso não justificava o quão humilhante ela era com Lídia, que estava fingindo estar confiante e tentando se agarrar ao seu último fio de sanidade. Malia conseguia ouvir como o batimento cardíaco de Lídia acelerava ao menor sinal, e parte dela lhe dizia que o motivo de ela estar tão tagarela era que estava com medo. Com medo de que ninguém possa ouvi-la e que ela fique novamente presa entre as vozes lamentosas. Tudo bem, eu posso tentar. Malia concordou relutantemente. Também ajudou que ela pudesse de alguma forma se relacionar com o que Lídia poderia estar passando. Sem promessa se ela continuar me irritando. Justo, eu acho. Foi tudo que Alison conseguiu dizer enquanto revirava os olhos para a mesquinharia de Malia. Ela mudou de assunto para outra coisa enquanto se aproximavam do refeitório. Acho que encontrei algo que pode nos levar até Derek. Ela começou. Notei que meu avô tem saído de casa muito mais do que meu pai ultimamente e toda vez que ele volta é como se houvesse um desentendimento entre ele e minha Ada que se torna aparente. Então você quer que sigamos seu avô quando ele sair de sua casa e vejamos se ele nos levará até Derek? Alison assentiu. Quer dizer, sim, eu não posso fazer isso sozinha, mas posso colocar algo nos pneus dele para dar a vocês um rastro de cheiro ou algo assim. Malia pensou um pouco, mas a ideia de seguir Gerard não lhe parecia interessante de forma alguma. Ou você poderia simplesmente marcar o carro e fazer Scott e Stiles rastreá-lo. Eles são os que querem encontrar Derek afinal. Ela propôs. Já que Scott poderia ser considerado parte da matilha de Derek, mesmo que não quisesse, fazia mais sentido para ele encontrar seu alfa. Você disse que ele é um membro do bando de Derek, certo? Então eu não posso realmente confiar nele se esse for o caso. Malia ficou confusa quando Alison negou sua proposta. O que confiar nele tem a ver com alguma coisa? Ela perguntou perplexa. Você esquece que meu avô pode morrer por causa disso, certo? Derek definitivamente guardará rancor, especialmente se algum de seus betas estiver morto. A coisa toda a deixou completamente confusa. Como alguém pode prever com precisão a morte de alguém? Foi mesmo uma previsão ou uma predição que não pode ser mudada? Fosse o que fosse, ela não conseguia contar corretamente, então ela simplesmente aceitou como viu. Mas mesmo com isso veio outro conjunto de perguntas. A intervenção dela causará a morte do pai ou Scott encontrará Derek independentemente da ajuda dela e causará a morte do avô? Ela não tinha a mínima ideia, e o pior de tudo era que ela se sentia a única a se agarrar a qualquer coisa. Ela olhou para Malia se sentindo em conflito, mas entendeu porque eles não se importariam nem um pouco se seu avô morresse. Então você quer que façamos o rastreamento e, com sorte, impeçamos Derek de arrancar a garganta de Gerard se isso acontecer? Ela sentiu e ficou esperançosa ao ouvir Malia suspirar cansada. Você terá que convencer Tristan a querer fazer isso. Malia olhou para Alison e explicou.
Digamos que sim, hipopótamo. Hipoteticamente. Sim, hipoteticamente. Digamos que hipoteticamente concordamos em seguir Gerard, as chances de que nossos disfarces sejam descobertos são altas, o que nos colocará no escopo da sua família. Se eles decidirem vir atrás de nós, e eles irão, isso acabará arrastando todo o nosso bando para isso. E posso garantir que esse é um resultado que ninguém quer ver. Quanto a Derek, não tinha nada a ver com eles. Ela e Tristan eram apenas dois betas. Tentar pensar que eles poderiam dizer a um alfa como Derek o que fazer é o cúmulo da arrogância. Alison estremeceu ao ouvir isso e decidiu comer alguma coisa antes de pensar nisso novamente. Vamos comer alguma coisa. Ela falou lentamente e puxou Malia junto. O time de lacrosse ficou no vestiário ouvindo o que o treinador tinha a dizer. Na escuridão da morte do nosso co-capitão Jackson, quero nomear outra pessoa que auxiliará MC Cole como colega co-capitão. As escolhas são entre Dani e Reis. Mãos ao alto se vocês querem Dani como co-capitão. O treinador anotou o número de mãos que votaram em Dani e anotou. Agora mãos ao alto para aqueles que querem Reis como co-capitão? Ele anotou o número e se virou para os dois jogadores populares com um pequeno sorriso no rosto. Parabéns, Reis. Agora você é um co-capitão. Você acaba de conquistar algo pior do que conseguir uma namorada. Responsabilidade. Ele riu enquanto terminava sua frase. Treinador, por que não podemos simplesmente ter Dani e Reis como co-capitães? Alguém perguntou em voz alta, o que provocou algumas risadas, mas o treinador permaneceu imperturbável. MC Cole faz parte do time na mesma época em que Dani e a maioria de vocês entraram. Ele e Reis são nossos melhores pontuadores no momento. Sem ofensa, Dani. Não se preocupe, treinador. Dani deu de ombros. Ele nunca quis ser co-capitão em primeiro lugar. Legal. Agora voltem para a aula. Lembrem-se que temos treino amanhã de manhã. O treinador disse e os deixou com seus dispositivos. Tristan suspirou irritado enquanto guardava seu equipamento no armário, interiormente irritado com a decisão do treinador de torná-lo co-capitão. Essa cara me diz o quão animado você está por ter sido escolhido como co-capitão. Boyd chegou ao seu lado com um comentário sarcástico que aumentou a irritação de Tristan. Não force. Tristan avisou, mas Boyd o conhecia bem o suficiente para saber quando e até onde ele poderia forçar seus botões, e ele forçou. Ah, vamos lá. Já ficou com uma atitude só porque foi promovido, hein? A vista de cima deve ser bem bonita. Ele brincou. Diante do olhar simples de Tristan, ele rapidamente deu um passo para trás e mostrou suas mãos em sinal de rendição. Estamos bem? Tristan fechou seu armário com força antes de se virar para Boyd. Legal. Capítulo 102. Gerard deixou cair o cano de metal ensanguentado no chão e olhou para Derek, brutalmente espancado e enforcado, com uma enorme carranca no rosto. Eu perdi a paciência para esse nosso joguinho, Derek. Ele levantou o rosto ensanguentado de Derek rudemente e disse: faça sua escolha agora. Me dê o que eu quero e eu deixarei seus dois betas irem livres em qualquer estado em que estejam atualmente. O que mais o frustrava era que não importava o quanto ele o torturasse ou fizesse assistir seus betas sendo torturados, Derek se recusava a mudar de forma. Para seu desgosto, o máximo que ele conseguiu dele foi seus olhos piscando vermelhos por um breve momento, mas foi isso. Nem suas presas nem garras cresceram 1 centímetro, apesar da raiva borbulhante que Derek sentia. Então o que vai ser, Derek? Você está disposto a jogar fora a única chance de sobrevivência que seus betas inocentes terão de mim? Ou você ainda vai teimosamente se agarrar ao seu orgulho tolo e vê-los morrer? Derek lutou para abrir os olhos no meio da dor ardente que sentia e olhar nos olhos de Gerard lhe disse que Gerard não estava mais o torturando por despeito. Se ele se recusar aqui, Gerard matará seu beta no próximo minuto. Sua nossa ordem a. Gerard zombou disso. Você não tem nenhum direito de barganhar como está, Derek. Mas eu vou te dar isso dessa vez. Você tem minha palavra de que seus betas serão poupados. Você, por outro lado, é uma história completamente diferente. Ele zombou. Derek fechou os olhos ao ouvir isso, sabendo muito bem que, concordando ou não, Gerard poderia fazer o que quisesse com seus betas, sem nenhuma restrição. Invocando seu último resquício de força, Derek assumiu que poderia muito bem ser sua última vez mudando de forma. Ele encarou Gerard com seu rosto todo enrugado e peludo em sua forma de lobisomem. Ele praticamente podia sentir o cheiro da ganância que emanava do homem diante da perspectiva de ele adquirir o poder que tanto buscava. Sim, é isso. Só uma mordida simples. Você descobriria que não havia necessidade de ser tão difícil por tanto tempo. Gerard estava salivando interiormente enquanto gentilmente aproximava suas velhas mãos cansadas da boca de Derek, já antecipando o poder que fluiria por suas veias no minuto seguinte. Infelizmente, o destino tinha outra coisa planejada para Gerard Argenter-Gengenha. No momento em que o velho patriarca estava prestes a atingir um patamar mais alto de evolução, um leve tremor vibrou através dos canos de ferro do edifício. E antes que ele pudesse questionar o que diabos era aquilo, o uivo inconfundível de um lobo ressoou por todo o prédio, fazendo seu sangue gelar porque ele sabia exatamente o que aquilo poderia fazer com lobisomens em particular.
Como se estivesse respondendo aos seus medos, ele virou a cabeça rapidamente para Derek, que pareceu atordoado por um momento, questionando seus ouvidos e, assim que entendeu o significado do uivo, seus olhos piscaram para Gerard, que o encarava com um olhar ameaçador no rosto. Não ouse! Ele gritou, embora um momento tarde demais, pois Derek desfez sua transformação instantaneamente antes que ele pudesse forçar a mão na boca. Derek o encarou com um sorriso cansado que parecia ainda mais sinistro com sua boca ensanguentada e rosto inchado. Você terá que se esforçar mais, Gerard. Ele disse. Arguem. Gerard gritou de frustração e bateu no rosto de Derek com um cano de metal para extravasar suas emoções turbulentas. Eu voltarei para buscá-lo. Ele disse e deixou Derek meio morto enquanto ele se dirigia furiosamente para a fonte da confusão, com a intenção de matar em mente. Graus. Ponto de vista de Tristan Reis. Tristan será a primeira pessoa a dizer que às vezes se arrepende de fazer conexões emocionais com pessoas de fora de sua matilha. Depois de ficar irritado com sua nova posição como co-capitão do time de lacrosse, quando ele esperava relaxar descansando sua cabeça preocupada no colo de Malia, ele foi recebido por Allison pedindo que ele ajudasse Scott a retomar Derek. Ela parecia ter certeza, até mesmo medo, de que algo aconteceria se Scott conseguisse encontrar Derek, o que o levaria a matar Gerard. Sua resposta instantânea foi um sonoro não, e embora isso a machucasse, ela ainda implorou, mas dessa vez como um favor. E foi aí que tudo ficou complicado. Malia se juntou a ele, bem, não diretamente, mas ela falou de uma forma que o convenceu de que não importaria se eles fossem ou não. Mas infelizmente para ela, esta foi uma das raras vezes em que ele rejeitou seus desejos. Os três continuaram se encarando, Allison e Tristan não desistiram, enquanto Malia estremeceu quando percebeu que estava sendo a única. Mesmo sabendo que ela sempre ficaria do lado dele quando a situação exigisse, ele não conseguia deixar de se perguntar se Malia realmente se importava tanto com Allison. Ela suportaria levantar suas presas contra ela se a segurança deles dependesse disso? Provavelmente, mas ele duvidava que ela pudesse fazer isso sem hesitação. Preso em um impasse, ele recorreu à única pessoa que tomaria a melhor decisão em seu lugar. Ele ligou para Satomi e contou tudo, inclusive como Allison escondeu um rastreador no carro de Gerard depois da escola e estava rastreando-o até onde Derek provavelmente estava preso. Eu não pude fazer nada quando a família de Thalia foi queimada viva, apesar de eu me chamar de amiga dela, disse Satomi. Eu não tinha ideia de quando sua filha, Laura, voltou para Beacon Hills, nem quando ela morreu. Deixei Peter executar sua vingança porque eu acreditava que era justo da parte dele. Mas enquanto Derek escolheu o caminho do menor derramamento de sangue matando apenas a pessoa responsável, Kate Argenter-Gengia, Peter queria um pagamento de sangue igual. E ele morreu por isso. Embora ela tenha falado por telefone, Tristan e Malia notaram facilmente o quão pesada ela se sentia ao dizer aquelas palavras. Ser velho nem sempre faz com que as decisões que se toma sejam as certas. Só ajuda a usar a experiência para prever consequências. E quando finalmente chega a hora, não consigo ficar parado de lado e assistir o último sangue de Thalia morrer devido a uma antiga dívida de sangue. Siga a jovem Allison e ajude a resgatar Derek e Tristan. Embora ele já esperasse isso desde o começo devido às palavras iniciais dela, Tristan ainda suspirou ao concordar com a decisão dela. Ele queria desligar a ligação ali, mas as últimas palavras de Satomi chegaram aos seus ouvidos enquanto ele desativava o alto-falante. Me mande a localização, Tristan. Vou até aí o mais rápido possível. Essas palavras por si só causaram arrepios em seu corpo, mas ele não disse nada e encerrou a ligação. Bem, você a ouviu. Allison sorriu ao ver que ele não hesitava mais. Envie a localização para MC Call. Diga a eles que os encontraremos lá em alguns minutos. Allison enviou a localização do carro de Gerard, que ainda estava parado, para a dupla Scott e Stills enquanto ela levava Tristan e Malia até a localização de Gerard. Eles levaram alguns minutos para chegar e Allison estacionou seu carro a uma boa distância de onde o de Gerard estava estacionado. Scott e Stills já estavam escondidos esperando por eles, vigiando o prédio abandonado à sua frente. Você consegue sentir alguma coisa, Tristan? Malia perguntou ao vê-lo farejando ar, mas ele balançou a cabeça. Gerard está definitivamente dentro daquele prédio, mas além de algumas pessoas preguiçosas por aí, não consigo perceber a presença de Derek ou de seus betas. Não consigo nem sentir Gerard, ele disse com uma carranca. Talvez haja algo como um bunker embaixo do prédio? Temos alguns desses tipos de prédios. Minha família os usa como depósito subterrâneo. Ao ouvir a explicação de Allison, todos concordaram com o quão plausível aquilo parecia e seguiram em direção ao local, com Tristan se certificando de que ninguém dentro do prédio os visse enquanto se aproximavam. Como vamos chegar ao bunker subterrâneo com aqueles Hunters vigiando? Afinal, são muitos. Malia olhou estranhamente para Stills, o que confundiu o garoto até que ele entendeu o que o silêncio significava. Oh, vocês vão. Ótimo. Vou esperar aqui fora até vocês terminarem. Sangue me deixa enjoado. Seu rosto se contraiu enquanto uma imagem mental sangrenta se desenrolava em sua cabeça como uma premonição. Malia, vamos. Tristan simplesmente disse e cortou a própria cintura, para a confusão deles, mas ele ignorou e invadiu o prédio com Malia, com Allison e MC Call seguindo o exemplo. Os caçadores entediados que estavam de vigia não os notaram até que fosse tarde demais, pois o grupo de vampiros, homens coiotes, lobisomens e sua própria herdeira os atacou e rapidamente os derrotou.
Os que lutaram contra Alyson e Scott tiveram uma vida melhor, pois a única coisa que sofreram foram alguns ferimentos, ossos quebrados e perda de consciência, enquanto os que foram alvos de Tristan e Malia não tiveram tanta sorte. De certa forma, pode-se dizer que eles estavam em melhor situação porque não sentiriam mais dor depois disso, para sempre. Capítulo 103. Depois de cuidar rapidamente dos Unters posicionados no prédio, junto com o Stiles pálido que parecia estar a um comentário sangrento de vomitar, o grupo de adolescentes diversos seguiu para o porão do prédio. O porão parecia enganosamente semelhante ao de qualquer outro prédio abandonado, mas a próxima palavra de Tristan lhes disse que eles estavam no lugar certo. O cheiro de Gerard está ficando um pouco mais forte. Definitivamente tem algo embaixo deste prédio. Até Scott e Malia concordaram com seu comentário, pois eles claramente conseguiram sentir o cheiro de Gerard. Ele está certo. Deve haver algo aqui para nos levar para baixo. Stiles revirou os olhos sarcasticamente e apontou para uma prateleira infestada de insetos ao lado. E deixe-me adivinhar, essa prateleira é um mecanismo secreto com uma porta atrás dela que nos levará para o bunker abaixo? Malia foi até a prateleira e a rasgou antes de se virar para Stiles, para quem todos estavam olhando estranhamente. Vamos lá, não me olhe assim. Aquela prateleira tinha que ser a coisa óbvia e clichê nesse cenário. Ele revirou os olhos em falsa exasperação enquanto tentava esconder o quão presunçoso se sentia naquele momento. Bem, ele não está errado. Tristan disse. Ele ajudou Malia a abrir a porta atrás da prateleira, que revelou um elevador antigo que descia. Ele respirou fundo e assentiu. Gerard definitivamente está lá embaixo e eu posso sentir o cheiro de uma quantidade sufocante de emoções assassinas e toneladas de sangue. Alyson parecia preocupada, assim como Scott, mas por dois motivos completamente diferentes. Stiles engoliu em seco nervosamente e perguntou timidamente. Quando você diz emoções assassinas, qual intensas estamos falando? O tipo que deseja separar sua carne dos seus ossos enquanto se certifica de que você ainda está vivo para sentir cada centímetro do seu corpo sendo cortado em filés finos. Stiles estremeceu de medo horrível com as palavras de Tristan e aquele rosto frio e inexpressivo tornou o que ele descreveu ainda mais assustador. Ele só conseguiu resmungar para si mesmo e conter suas queixas, seguindo o grupo até o elevador enquanto eles desciam em direção à fonte das emoções assassinas. Sim, é definitivamente Derek. Ele pensou silenciosamente enquanto o lobo mal-humorado era o único que ele conhecia, além dos dois adolescentes psicopatas na frente dele, que se encaixavam na descrição de assassinato de Tristan. Malia e Scott estremeceram quando finalmente perceberam a quantidade total de sangue que impregnava o ar ali. Não consigo encontrar uma boa direção com todo esse sangue no ar. Malia torceu o nariz enquanto tentava procurar por Isaac e Eric, ou Derek, mas não conseguia encontrar nenhum rastro de cheiro. Encontrei Isaac e Erika, e não acho que eles pareçam muito bem, com base no que estou sentindo, Tristan informou. Ele não deixou ninguém lhe fazer perguntas e simplesmente os guiou enquanto rastreava a sala onde os dois betas capturados e definitivamente torturados estavam mantidos. Devido à sua sensibilidade especial ao sangue, ele não teve problemas em encontrá-los, apesar de quão saturado de sangue o ar estava. Ele estaria perdido assim como Malia e Scott se tentasse encontrá-los apenas com o nariz. Mesmo com o frio que sentia, ele e os outros arregalaram os olhos surpresos ao verem os corpos completamente machucados de Isaac e Erika acorrentados, balançando fracamente em um grosso bloco de metal que os mantinha suspensos a alguns centímetros do chão. Alyson cobriu a boca enquanto engasgava em choque e descrença da visão horrível à sua frente. Malia estava principalmente em descrença, mas também havia uma dose saudável de choque misturada. Stiles e Scott imitaram a reação de Alyson em todos os sentidos, e embora Tristan estivesse tão chocado quanto eles, ele rapidamente recuperou a compostura, pelo menos um pouco dela, e foi rapidamente ajudá-los. Malia. Sua voz os tirou do estupor atordoado enquanto Malia se aproximava para afrouxar as correntes que os prendiam. Oh, o que é isso? A voz de Alyson tremeu, mas ninguém teve o luxo de responder à sua pergunta, pois todos estavam tentando ajudá-los a descer. Vendo que eles estavam perdendo um tempo que não podiam, Tristan usou suas garras e cortou as correntes que prendiam Isaac, o que levou Malia a fazer o mesmo com Erika. Eles mal estão vivos, tristes. O que fazemos? Malia perguntou ao perceber que eles mal conseguiam respirar o suficiente nos pulmões, mesmo depois que as correntes foram presas. As sobrancelhas de Tristan franziram enquanto ele pensava em uma maneira de ajudá-los a pelo menos colocar a respiração em ordem. Só depois disso eles podem começar a se curar. É isso que os caçadores fazem com qualquer lobisomem que eles pegam? Amarram e torturam até o último suspiro? Scott perguntou suavemente enquanto olhava para Alyson. O rosto já pálido de Alyson estava branco como um fantasma naquele momento e ela inconscientemente balançou a cabeça para a pergunta de Scott, apesar das evidências apontarem o contrário. Não, nós não. Nós só vamos atrás de lobisomens que matam pessoas inocentes. Suas palavras foram cortadas pela voz fria de Tristan. Mas eles não mataram ninguém, mataram. Mesmo se tivessem, seriam os Unters que vieram atrás deles em primeiro lugar. Ela não tinha absolutamente nada a dizer para refutar as palavras de Tristan. Tristan não prestou atenção nela e manteve seu foco em Isaac, que parecia mais machucado do que Erika. Malia, vamos tentar tirar um pouco da dor deles. Só o suficiente para dar um pontapé inicial na cura deles.
A dor intensa que eles estão sentindo agora é o motivo pelo qual eles não conseguem nem respirar fundo. A capacidade de tirar a dor de alguém, e até mesmo curá-la quando ela está avançada o suficiente, era algo exclusivo de algumas espécies sobrenaturais, sendo a maioria delas criaturas metamorfoseadas. Felizmente era algo que Tristan também podia aprender. Nem todos em sua matilha sabiam como fazer, alguns nem sabiam, mas Malia e Tristan, junto com Brett e Lore, conseguiram fazer Satomi ensiná-los a fazer depois que Elias, sem saber, deixou escapar uma vez quando ele estava contando histórias de sua juventude como um lobisomem. Eles não demoraram mais e se concentraram totalmente no que estavam fazendo e os outros, inteligentemente, ficaram quietos e os observaram fazendo o que quer que estivessem fazendo. No entanto, eles ficaram alarmados quando viram veias escuras aparecendo por todo o corpo de Tristan e Malia, e até mesmo soltaram grunhidos de dor. Eles queriam detê-los, mas pararam de andar quando viram o peito dos dois lobisomens torturados subindo e descendo visivelmente enquanto eles respiravam fundo. Isaac foi o primeiro a abrir os olhos e eles viram que eram de um azul celeste brilhante. Ele continuou respirando fundo, mas parecia que havia algo preso em sua garganta, tanto que ele, por reflexo, atingiu o chão com uma força tão grande que seu corpo enfraquecido não poderia ter. Enquanto os outros ficaram assustados com suas ações, Erika também acordou sobressaltada e quando abriu os olhos, eles viram que ainda estava dourado, mas não durou muito. Eles ficaram surpresos ao ver o brilho dourado em seus olhos diminuir até assumir o mesmo tom lindo dos olhos azuis de Isaac. E então eles abriram a boca. Nenhum deles esperava o uivo alto e estrondoso que Isaac e Erika soltaram por alguns segundos antes de caírem novamente na inconsciência, que foi quando Tristan e Malia pararam de suportar mais a dor. Os dois tossiram violentamente enquanto soltavam os dois betas. Os outros esperaram até que recuperassem a respiração antes de perguntar. Eles estão bem agora? Stiles perguntou aos dois com preocupação estampada no rosto. Nós tiramos a dor deles, uma quantidade suficiente dela para deixar o corpo deles começar a se curar. Eles ainda têm um longo caminho a percorrer antes da recuperação completa. Tristan explicou. Os olhos de Scott se arregalaram de surpresa, pois ele não tinha ideia de que eles poderiam fazer algo assim. Eu provavelmente deveria pedir para eles me ensinarem a fazer isso depois que sairmos daqui. Embora seja ótimo que eles não vão dar o último suspiro nos próximos 10 segundos, devemos nos apressar e procurar Derek, porque tenho certeza de que o grito deles ecoou por todo este lugar até o prédio acima. O lembrete de Stiles, embora desnecessário porque eles já sabiam disso, os fez se apressar. Sendo seu melhor rastreador, Scott apoiou Isaac contra seu corpo e deixou Tristan farejar o rastro de Derek. Por estar tonto devido à dor intensa que Isaac lhe causou, seus sentidos não estavam tão aguçados como antes, e quando sentiu o cheiro de alguém entrando no quarto, já era tarde demais. Não acho que ninguém vá embora até que eu diga. Todos ficaram chocados ao ver Gerard parado atrás de Alison, que pulou em choque. Capítulo 104. Eles olharam cautelosamente para Gerard, que apontou uma arma para eles com seu habitual sorriso de avô ainda estampado no rosto. Devo dizer que é uma grande surpresa ver todos vocês, jovens, aqui. Me faz pensar quem planejou essa terrível tentativa de resgate. Ele olhou para todos eles e estudou o olhar em seus rostos e quando ele se virou para sua neta, ele não pôde deixar de ficar desagradavelmente surpreso. Você fez tudo isso, criança, por quê? Alison estava assustada, mesmo que tentasse se esconder, enquanto Gerard a questionava. O tênue sentimento de medo ao qual ela era submetida sempre que estava na presença dele foi subitamente multiplicado quando ela o encarou. Por que você os torturou daquele jeito? No final, ela conseguiu fazer uma pergunta a Gerard e isso lhe deu um pouco de confiança. Eu não me moveria se fosse você, Tristan. Não gostaríamos de arriscar alguém morrendo por engano durante uma conversa civilizada agora, gostaríamos? Embora ele mantivesse seu tom despreocupado, todos podiam sentir a ameaça flagrante que aquelas palavras carregavam e Tristan, que estava se preparando para um ataque, parou. Não sentindo nenhum outro movimento, Gerard sorriu e retornou à pergunta de Alison. Achei que eu tinha dito que não podemos mostrar nem um pingo de misericórdia para com nossos inimigos? Desta vez, a voz de Alison estava firme enquanto ela respondia ao avô. Mas eles são nossos inimigos? Eles nunca mataram nenhuma pessoa inocente nem nos atacaram sem motivo? O código diz. Não me fale sobre o código, criança. Eu sei o que o código diz e quando se trata desta família, eu sozinho decido quando é relevante seguir o código ou não. Gerard gritou, seu sorriso desapareceu completamente de seu rosto. Alison tremeu com a explosão repentina e o véu sobre seus olhos começou a mostrar pequenas lágrimas visíveis, das quais ela finalmente pôde ver o mundo sobrenatural como ele realmente é sem nenhum filtro. Mas os dois não fizeram nada além de serem betas de Derek. Ela afirmou. Gerard zombou dessas palavras. Não importa. Não quando eles mataram minha filha rasgando sua garganta. Minha garotinha morreu nas mãos imundas deles, e por isso todos eles vão pagar. Isso agora inclui seus amigos aqui, Alison. Ela já esperava que ele dissesse algo assim desde o começo e dado tudo que ele disse, ela sabia que não conseguiria convencê-lo a não fazer isso. Ela deu uma olhada nos amigos que a acompanhavam.
Enquanto ela conseguia ver pânico e medo nos olhos de Scott e Stiles, Tristan e Malia, por outro lado, olhavam para ela e Gerard com um olhar que ela conhecia bem. Eles olharam para os dois com o mesmo rosto vazio e insensível que ela os viu quase todos os dias desde o primeiro dia em que os conheceu. Mas diferente de antes, quando ela não conseguia dizer o que eles estavam pensando quando olhavam daquele jeito, ela conseguia entender a razão por trás disso nessa situação. Como futuro chefe desta família, é seu dever me mostrar o quão competente e resoluto você é. Gerard começou. Encare isso como seu teste final para ser um caçador, mate um deles. Ele então entregou a ela uma arma. Um nó se formou em sua garganta quando seus medos mais profundos finalmente se concretizaram. Um cenário em que ela teve que escolher entre os dois, família e dever ou amigos e moralidade. Poderia ter sido uma escolha simples para qualquer outra pessoa, mas a vida de Alison não se encaixava exatamente com a de todos os outros. Ela deu outra olhada na esperança de ver alguma coisa, mas tudo o que encontrou foram os mesmos olhos frios e insensíveis de suas melhores amigas. Você está hesitando, Alison? Pegue a arma e me mostre que está pronta? A mão dela se esticou sozinha diante da assertividade de Gerard e ela só percebeu o que estava fazendo quando suas mãos seguraram o metal frio. Bom, agora me mostre sua determinação como a próxima matriarca Argentergengia. Escolha qualquer um de sua escolha. Pessoalmente eu sugeriria entre Tristan e Malia aqui. Ele riu de suas próprias palavras. Alison respirou fundo naquele breve momento. Tudo o que ela sabia sobre sua família e que havia aprendido sobre o mundo sobrenatural por meio de Tristan e Malia foi revelado. A escolha dela? Eu escolherei meus amigos e minha moralidade. Ela disse enquanto apontava a arma para seu próprio avô, mas Gerard ignorou completamente. Por sua própria família e dever, sua criança ingrata, ele disse com raiva. Eu também escolho minha família e meu dever como um Argentergengia, mas não quando isso vai contra minha moral. Gerard zombou. O que você sabe sobre moral? Eu sei que foi a falta dela que fez Kate queimar a família Ali e nunca se importar com os inocentes que ela matou. Quanto mais ela falava, mais confiante ela parecia e a arma ficava firme em suas mãos. Ela ficou surpresa quando Gerard de repente desviou o cano da arma de seus amigos para apontá-la para ela? Honestamente ela não sabe. Essa era a verdadeira natureza da família dela? Tão determinados a matar lobisomens, independentemente de serem inocentes, que eles até matariam inocentes e ameaçariam matar seus próprios filhos? Era um pensamento muito triste e ela esperava fervorosamente que seus pais não fossem nada assim e que eles realmente a amassem. Abaixe sua arma, Alison. Gerard ordenou com uma voz calma, como se não suportasse o desrespeito em vez de se sentir ameaçado pela arma apontada para ele. Eu não vou. Então, Gerard, abaixe sua arma, você foi longe demais. O grupo olhou para a nova adição do pai de Alison, que tinha sua arma apontada para seu próprio pai. Nem Tristan e Malia, nem Scott e Stiles que estavam com eles entenderam completamente a progressão dos eventos que estavam acontecendo, mas eles ainda se abstêm de se mover, pois Gerard poderia simplesmente apontar sua arma para eles. Tristan conseguia resistir a algumas balas, desde que não atravessassem sua cabeça, e desviar da maioria delas, dada a distância entre eles. Mas o problema era que Malia estava segurando Erika, e se ele fizesse algum movimento brusco, não tinha certeza de que Gerard não aproveitaria isso antes de chegar até ele e atirar em Malia, que era basicamente um alvo de tiro principal. Você vê o que está fazendo? Você está apontando uma arma para sua própria neta. Você está tão perdido que ainda não consegue entender as consequências de suas ações? Os olhos de Chris estavam vermelhos de fúria enquanto ele encarava Gerard, que se sentia um completo estranho para ele naquele momento. Não teria chegado a esse ponto se você tivesse me deixado treiná-la adequadamente. Treiná-la? Acho que você quer dizer fazer lavagem cerebral nela como fez com Kate, não é? Chris olhou para o pai com um olhar sombrio no rosto. Kate mereceu a morte que teve pelo que fez, não vou negar isso. E eu vou morrer antes de deixar você fazer da minha filha uma repetição dela. Os dois homens tinham suas armas apontadas um para o outro, com rostos totalmente calmos e mãos firmes. Você realmente caiu tão baixo a ponto de apontar sua arma para seus próprios filhos, Gerard? Os três Argents se viraram para olhar a origem da nova voz e viram uma mulher asiática idosa apoiando Derek, que mancava. A reação de Gerard foi a mais rápida, pois no momento em que percebeu que estava em completa desvantagem numérica com a presença dos dois, ele estendeu a mão e agarrou a mão estendida de Alison, pois ela era mais próxima dele, e antes que ela pudesse lutar contra o puxão ou afastar as mãos das dele, ela se viu em seu abraço. No entanto, diferente do abraço carinhoso normal de um avô para sua neta, o dela foi aquele em que ele juntou a boca de uma arma na lateral do crânio dela. Satomi, nunca pensei que te veria perto de mim, definitivamente não assim. Ele disse a Satomi, que parecia calma enquanto segurava um dos braços de Derek sobre seus ombros. Eu poderia dizer a mesma coisa, mas com sentimentos completamente diferentes. Que pena que um dos maiores caçadores dos últimos 100 anos tenha se tornado raivoso a ponto de ameaçar matar seus próprios filhos. Ninguém conseguia dizer como ela se sentia pelo quão calma suas palavras soavam. E o que isso fez por mim? Eu ainda estou morrendo. Felizmente, e por mais que eu odeie admitir, eu reconheço quando estou encurralado. Deixe-me ir e você não terá que me ver matando meu próprio neto porque isso vai me machucar mais do que a qualquer outra pessoa.
Ele disse levemente com seu sorriso normal de avô. Chris franziu a testa e se não fosse por sua filhinha nas mãos de seu pai psicopata, ele teria atirado nele sem hesitar. Ele olhou para Satomi e viu que ela apenas deu passagem para Gerard passar com o mesmo olhar imperturbável no rosto. Derek talvez não quisesse nada mais naquele momento do que rasgar o corpo de Gerard e comer seu coração depois de ver o estado de seus betas. Mas ele confiava nas escolhas de Satomi e a deixava fazer o que desejasse sem questionar. Gerard olhou entre seu filho e o lobo ancião à sua frente enquanto silenciosamente rangia os dentes por perder a chance de se tornar um lobisomem e um alfa ao mesmo tempo. Ele passou lentamente por eles e continuou assim até sentir que estava a uma boa distância e empurrou Alison para longe. Alison imediatamente aumentou a distância entre eles e correu para o abraço do pai que a abraçou ternamente. Lamentavelmente, ela estava se tornando uma garota forte e garotas fortes não choram. Deixe-o em paz, Tristan. Ele é a presa de outra pessoa agora. Satomi impediu Tristan de perseguir Gerard, sabendo que ele traria de volta a cabeça do velho em instantes. Ela, mais do que ninguém, sabia o significado de uma dívida de sangue e até que ela seja totalmente paga, ela continuará descendo pela linhagem até destruir tanto o devedor quanto o cobrador. Chris olhou para Tristan e Malia, e depois para Satomi e ligou os pontos. Eu não tinha ideia de que os betas do bando budista estavam tão perto de mim durante todo esse tempo. Ele disse. Não faz diferença se você soubesse, não é? Ela disse friamente. Chris soltou uma risada e assentiu com a cabeça. Você está certo. Não faz. Foi um acordo tácito e Chris concordou totalmente. Ele preferia não lidar com o bando budista se pudesse evitar. Capítulo 105. Esses são ferimentos bem sérios. Que tipo de monstro torturaria crianças desse jeito mesmo se matassem alguém? Elias balançou a cabeça em tristeza ao ver o estado em que Zack e Erika estavam. Basta olhar para eles para perceber claramente as inúmeras torturas desumanas às quais foram submetidos. Mas é somente quando você sente o que está acontecendo dentro de seus corpos que você pode finalmente ter uma ideia de quão intensa toda a experiência foi. Vejo que o velho Hunter finalmente ficou senil. Isso não foi feito especificamente para fazê-lo sofrer ou porque ele particularmente gostava. Ele só fez isso porque tinha o poder de fazê-lo. Ele é perigoso demais para ser deixado vivo, Satomi. Elias disse a Satomi, que estava misturando algumas ervas exóticas que havia coletado ao longo dos anos e as moía até formar uma pasta para ajudar a acelerar o processo de cura. Eu sei disso muito bem, e se o jovem Derek não conseguir encontrá-lo antes dos caçadores, eu intervirei naquele momento e garantirei que ele morra. Ela parou por um momento e voltou a moer as ervas. Mesmo que ela se abstivesse o máximo que pudesse do resto do mundo e praticasse o caminho do Buda para desapegar seu coração dos apegos mundanos, um lobo ainda seria um lobo no final do dia. Ela odiava conflitos, abominava ainda mais o ato de tirar uma vida, mas o fato era que ela era primeiramente uma loba, uma alfa e em segundo lugar, uma praticante budista. Ter o poder de impedir que as matanças sem sentido continuem e ainda assim decidir não fazer nada é um ato de hipocrisia. E porque ela não nega que passou a maior parte da vida sendo hipócrita, mesmo sua hipocrisia tinha um limite que não conseguia ultrapassar. Eu não gosto disso, Satomi. Não quando os jovens estão envolvidos no meio disso. Isso fede a um mau presságio. Elias disse com uma carranca que Satomi complementou com um suspiro cansado. Não conseguimos discernir o fluxo da natureza, Elias. Lutar contra isso é uma tentativa ainda mais tola. Simplesmente fazemos o melhor que podemos e deixamos o resto para o universo nos julgar pelo nosso karma. Ela pegou a mistura que tinha acabado de fazer e foi até onde os dois betas estavam descansando e começou a aplicá-la suavemente em todo o corpo deles. Felizmente para eles, seus corpos, apesar do pior estado, começaram a lutar contra a acônito em seus sistemas. Uma vez que ela se limpe, metade da cura já terá sido feita. Os dois deixaram o quarto que agora cheirava a um forte remédio herbal e chegaram à sala de estar, onde Derek, que estava quase completamente curado, ficou sentado ansiosamente pela última hora com Tristan e Malia lhe fazendo companhia enquanto estavam deitados juntos em uma das cadeiras mais longas. Ouvindo os passos dela, Derek imediatamente se levantou e perguntou ansiosamente. Eles vão ficar bem? Sua mente não conseguia ficar tranquila, não quando ele ainda não sabia o estado de seus betas. Eles já estão se recuperando, mas não tenho ideia de quão bem eles podem estar quando acordarem. Os traumas mentais e as cicatrizes ainda estão lá, então essa será uma das coisas que você deve observar. Satomi demorou e explicou pacientemente tudo o que havia sido feito a eles, enquanto ele assistia a maior parte e era forçado a ouvir tudo, ouvindo a verdadeira extensão do quanto ambos passaram. Derek estava meio quebrado e meio indignado porque a única coisa que seu cérebro conseguia compreender facilmente era que ele não queria nada mais do que matar Gerard. Derek afundou-se na cadeira em que estava sentado e agarrou a cabeça. Eu sou um alfa tão ruim que nem consigo proteger meus betas? Satomi colocou uma mão em seu ombro para impedi-lo de cair em uma espiral descendente. Não é porque você é um alfa ruim, é só que você não é tão experiente. Suas ações até agora mostram o quanto você se importa com sua matilha. Infelizmente, a experiência não é tão facilmente obtida em um instante, mas sim através da passagem do tempo. Derek digeriu as palavras dela e curvou a cabeça em gratidão a ela. Obrigado por tudo que você fez por mim e minha matilha. Tentarei o meu melhor para retribuir esse favor.
Não se preocupe com essas coisas agora. Leve o seu tempo e cure-se completamente até que você saiba que está pronto para ir atrás de Gerard. Ela deu a ele seu conselho, mas no final das contas cabia a ele decidir como ele queria fazer isso. Derek foi em frente e encontrou um quarto para dormir e esquecer temporariamente tudo o que havia acontecido com ele na semana anterior. Com Derek fora, Satomi se virou para os dois jovens filhotes que estavam cuidando da própria vida e perguntou: "Como você se sente?" Ela perguntou com um sorriso suave no rosto enquanto Elias saía da sala e bagunçava o cabelo de Malia enquanto os deixava sozinhos, para a grande consternação da garota. "Nós? Não vejo por que não deveríamos estar bem. Não fomos nós que quase fomos mortos pelo próprio avô." Tristan disse confuso, sem entender por que ela perguntou isso quando ela sabia que eles estavam bem. "Não estou perguntando como você se sente especificamente." Satomi disse e observou divertida enquanto os dois se encaravam em aparente confusão antes de se virarem para olhá-la. "Vocês não podem simplesmente perguntar o que querem perguntar de uma maneira direta, como as pessoas normais fazem." Malia reclamou, mas Satomi não disse nada, apenas caminhou até eles e se abaixou para alcançar a altura em que estavam reclinados. Ao vê-la fazer isso, eles imediatamente quiseram se sentar eretos, mas ela os impediu e olhou-os nos olhos antes de concordar consigo mesma. "Se você não consegue pensar em uma razão pela qual não deveria se sentir bem, isso significa que não há nada de errado com você. Apenas continuem cuidando um do outro como sempre fizeram." As palavras dela os confundiram um pouco, mas ela deixou por isso mesmo e beijou os dois na testa antes de ir embora. Ela deu a eles um lembrete ao sair. "Sejam boas crianças e fiquem de ouvidos nessas duas crianças infelizes. Elas vão precisar do alfa quando acordarem." Depois que ela saiu, o jovem casal olhou fixamente um para o outro, imaginando o que ela quis dizer com aquelas palavras. Vamos esquecer." Ela teria deixado claro se fosse algo importante. A frustração de Malia chegou ao auge e ela decidiu jogar o que quer que Satomi tenha dito para o fundo da mente. Tristan concordou silenciosamente e fez o mesmo que ela. Ponto de vista de Alison Argentergengen. Alison sentou-se calmamente em seu assento enquanto seu pai os levava para casa. Ele estava no telefone com algumas pessoas dizendo para elas ligarem para ele se encontrassem seu pai. "Você não tem nada a dizer?" Ela ouviu seu pai dizer depois que o silêncio se tornou insuportável para ele. Alison suspirou, apoiou a cabeça no encosto e olhou distraidamente para o teto do carro. Gerard disse que a relevância do código só se aplica se ele decidir que deve. É o mesmo com os outros Unters em nossa família? Agora sua mente estava muito clara, diferente de antes, então a pergunta fluiu facilmente. Chris franziu a testa por um momento, mas balançou a cabeça. Não é. O código representa uma linha que não podemos cruzar e nós o aplicamos não apenas aos sobrenaturais, mas também aos caçadores que a quebram. Ela inclinou a cabeça para olhar para o pai. E é nosso trabalho garantir que os outros sigam o código, que também é o motivo pelo qual Kate andou livremente depois do que fez, porque Gerard foi quem o aplicou. Chris passou a mão pelos cabelos e murmurou baixinho. Basicamente. Ouvindo a admissão do pai, ela perguntou novamente. Uma pergunta crucial que ela precisava que ele respondesse. "Então nem todos os lobisomens são maus? Se nós só caçamos aqueles que caçam inocentes, então também há aqueles que não o fazem, certo?" "Alison." A voz de Chris ficou sombria e ele lançou um olhar furioso para ela. "Só porque eles não mataram uma pessoa inocente não significa que devemos nos associar a eles, muito menos fazer amizade com eles." Ele deu a ela um olhar penetrante enquanto dizia isso, um olhar que ela entendeu. Ela viu o olhar severo do pai, que a alertava para abandonar um pensamento específico que ele sabia que ela estava tendo. Alison não reagiu e apenas continuou. "Não acho que sentirei muita coisa se eu matasse alguém agora, lobisomem ou humano." As palavras dela o alarmaram, mas ela não o deixou interromper. "Quero continuar meu treinamento com você e aprender tudo o que há para aprender sobre a família Argentergengia e os sobrenaturais." E depois, ele perguntou timidamente. "Eu agirei de acordo com o código e então com minha consciência. Eu caçarei aqueles que nos caçam e matarei aqueles que atacam os inocentes." "Você está certo. O código é uma diretriz, mas não é a única diretriz que pode ser seguida." Chris se sentiu em conflito enquanto observava sua filha falar, entendendo que ela tinha crescido, mas ele não estava lá para vivenciar isso. Ele não sabia que tipo de experiência influenciou seu crescimento e ele não estava lá para guiá-la por isso. Era algo doloroso para qualquer pai ou mãe vivenciar, especialmente quando se trata de filho único. E seus amigos? Tristan e Malia? Seus olhares se mantiveram unidos até que Alison deu de ombros com indiferença. "A mesma coisa. Eu os caçarei se eles me caçarem. E se não o fizerem?" Alison fez uma expressão pensativa enquanto refletia sobre isso. No final, ela apenas sorriu levemente e respondeu com a conclusão a que chegou. "Se não, então não há necessidade de mudar. A mudança é inevitável, é verdade, mas às vezes é melhor que as coisas permaneçam como estão." O que isso significou para ela e para seu pai, que ouviu suas palavras, o resultado disso só aparecerá mais tarde no futuro. Capítulo 106. Do ponto de vista de Derek e Ali, não foi nenhuma surpresa que Derek não conseguiu pregar os olhos durante a noite toda, pois flashes de tudo que ele tinha visto e vivenciado na semana passada vieram à mente assim que ele fechou os olhos. Era estranho dizer que ele odiava Gerard mais do que jamais odiou Kate, mesmo que esta última tenha queimado sua família inteira até a morte e cerrado sua irmã ao meio.
Derek levantou no meio da noite e foi até o banheiro ao lado para lavar o rosto. Ele olhou para seu reflexo no espelho e, diferente do que costumava ver antes, uma imagem serena do Alola que ele sempre sonhou ser. O que ele via agora estava tão distorcido que não havia como provar que o reflexo era seu. E que pena! Seus betas estavam lutando por suas vidas e aqui estava ele, preocupado com a aparência de seu reflexo. Quem se importa com o que ele era agora? Se ele não consegue nem identificar a imagem, isso só a torna ainda mais irrelevante. Ele saiu do quarto e, como era noite, a casa inteira estava silenciosa. Não consegue dormir? Seus pensamentos internos foram interrompidos pela voz de Elias que soou atrás dele. Está tudo bem, eu entendo. Elias disse, acenando em compreensão ao ver o olhar nos olhos do Alfa com cicatrizes. Vem tomar uma bebida comigo? Claro. Derek disse e logo eles se encontraram sentados na varanda, cada um com uma garrafa de cerveja nas mãos. Quer falar sobre isso? Elias perguntou. É uma das piores coisas que podem acontecer a qualquer Alfa se eles perderem sua identidade. Derek riu sombriamente, mas o sorriso não conseguiu ficar firme em seu rosto e logo desapareceu. Não pareceu assim quando aconteceu com Peter, eu diria até que o deixou mais forte. Não parece tão ruim para mim de onde estou sentado. Elias balançou a cabeça para Derek e soltou um suspiro de satisfação enquanto bebia da garrafa de cerveja gelada em suas mãos. Pelo que eu vi, não é que Peter Ali perdeu sua identidade. Em vez disso, sua raiva distorceu sua identidade e o distorceu, e isso foi refletido por sua transformação como um alfa. Elias explicou. Ele pode não ser um alfa, mas ousa dizer que era mais conhecedor do que a maioria. Se você, como um alfa, não consegue nem se identificar nem mesmo uma versão distorcida de você, então como espera que seus betas o façam? Será como um cego guiando um bando de crianças sem noção. Um rosnado quase escapou da boca de Derek e seus olhos brilharam brevemente em vermelho, algo que Elias percebeu. O jovem Ali levou um momento para se acalmar, terminou a garrafa e usou o copo vazio como lente para observar a meia-lua pairando no céu. A única coisa que consigo pensar agora é encontrar Gerard e usar minhas garras para arrancar cada pedaço de carne do corpo dele, mas não posso agora. Ele colocou a garrafa de lado e olhou para as mãos. Preciso ter certeza de que elas estão bem antes de fazer qualquer outra coisa. Não posso continuar sendo egoísta, mesmo que seja totalmente justificado. Elias olhou para Derek e, embora fosse a primeira vez que falava com Derek e Ali, ele identificou facilmente o crescimento que o homem à sua frente estava passando. Elias assentiu em total apoio às palavras de Derek. Você está certo. Às vezes, há coisas que são mais importantes do que vingança justificada. Eu ainda estou tomando isso. Eu ainda estou matando Gerard. Ele riu com humor, mas não negou as palavras de Derek. Claro. Às vezes a vingança é tão importante, ouso dizer que até necessária. Antes que qualquer um deles pudesse continuar a conversa, as portas foram ligeiramente abertas e Malia colocou a cabeça pela abertura. Elias perguntou ao ver a intrusão dela. Há algo errado, querida. Malia balançou a cabeça e apontou para Derek. Acabei de vir de uma checagem sobre Isaac e Erika e vim dizer ao rabugento aqui que eles estão acordando. Derek não precisou que ela dissesse mais nada e imediatamente abriu caminho pela porta e foi rapidamente em direção a eles. Suas mãos tremeram um pouco quando ele chegou à porta, mas ele não se importou nem um pouco com isso naquele momento e abriu caminho para dentro. O cheiro forte e enjoativo do remédio invadiu seu nariz assim que ele entrou pela porta, e o alívio tomou conta dele quando viu os dois acordados. Embora Isaac ainda parecesse um pouco sonolento e pior que Erika. A primeira coisa que lhe veio à mente depois do alívio que sentiu foi abraçá-los com força. Mas esse sentimento foi completamente esmagado quando seu sentimento de arrependimento entrou batendo na porta. Ei, pessoal, como vocês estão se sentindo? Ele conseguiu perguntar enquanto se dirigia para as camas com um andar falsamente calmo. Não importa o que acontecesse, o que ele sentia ser mais importante naquele momento era garantir que eles estivessem se saindo melhor do que antes. Parecemos uma merda, cara. Como você pode perguntar isso? Isaac disse com uma risada, sua voz sem a exuberância juvenil que costumava ter. Quando Derek chegou perto o suficiente, ele pôde sentir as emoções deles em frangalhos e pequenos pedaços de lágrimas se acumulando no canto dos olhos. Sinto muito. Sua voz saiu rouca enquanto ele os abraçava. Eles não conseguiram mais segurar e choraram parte de seus medos e traumas depois de finalmente escaparem do que parecia um pesadelo infernal. Demorou para Derek entender o que seu beta significava para ele, e quando fez, ele não conseguiu deixar de estimá-lo ainda mais. Uma família. Como alguém que perdeu toda a família, ele mais do que ninguém sabia o quão importante e inestimável era esse vínculo. Eles finalmente pararam de chorar e apenas Erika continuou soltando soluços silenciosos, ambos sentindo como se um peso tivesse sido tirado de seus peitos. Então você confia em nós agora? Isaac não conseguiu deixar de perguntar ao se lembrar das palavras de Derek um tempo atrás, enquanto o destinatário de suas palavras, Derek, estremeceu com a pergunta, mas mesmo assim respondeu honestamente. 100%. Isaac olhou para os olhos de Derek procurando por uma pitada de mentira e sorrindo fracamente quando não encontrou nenhuma. Legal então. Acho que todas essas torturas não foram em vão, afinal. Gerard, ele está morto? Erika perguntou depois de finalmente controlar suas emoções. Derek balançou a cabeça, mas fez uma promessa que ele muito bem pretendia cumprir de qualquer maneira. Ainda não, mas em breve ele muito bem estará. Queremos nos juntar a vocês para matá-lo. Ele tirou algo muito importante de nós.
As palavras de Erika fizeram todos os seus olhos endurecerem. O que ele fez? As próximas palavras de Derek ficaram na sua língua e não conseguiram sair quando ele viu os olhos de Erika e Isaac brilharem em um azul frio que era muito familiar para ele. Não foi preciso dizer mais nenhuma palavra. Ele entendeu. Era sempre devido a um Warwold tirando a vida de uma pessoa inocente que fazia seus olhos ficarem azuis. Mesmo que isso raramente aconteça, os olhos de um beta podem ficar azuis devido a eles terem passado por uma experiência traumática severa que os estigmatiza para sempre, transformando seus olhos dourados brilhantes em um azul insensível. De qualquer forma, essa era apenas mais uma razão na pilha altíssima de outras razões que Derek tinha para querer matar o velho bastardo. A casa MC Cole. Stiles estava passando a noite na casa de Scott e, sem precisar dizer, nenhum deles conseguiu dormir bem depois do que disseram durante o dia na câmara de tortura subterrânea de Argentergengia. Você acha que é isso que eles fazem com todos os outros lobisomens que pegam? Se não os matam imediatamente, eles os torturam para obter informações e depois os matam? Scott perguntou. Ele ficou muito afetado pelo que viu e não conseguiu deixar de ficar profundamente preocupado. Enquanto Derek e até mesmo Tristan, até certo ponto, tiveram que lhe dizer que era importante estar decidido a matar a qualquer momento que isso pedisse. Ele não entendia verdadeiramente porque todos eles tinham essa mentalidade, até hoje. Stiles, que estava na cama com ele, resmungou iradamente quando sua tentativa de dormir uma boa noite foi interrompida com maestria. Eu realmente não sei o que dizer, Scott. Não acho que eles estavam apenas sendo assassinos ao te dizer isso, e sei que você também sabe disso. Ainda assim, posso dizer que torturá-los do jeito que Gerard fez provavelmente foi longe demais até mesmo para os padrões dos Argentergengia. Stiles deu sua opinião honesta. O rosto de Scott ficou horrorizado com o que as palavras de Stiles insinuaram. Um pouco longe demais? Eles pareciam 2 pedaços de carne cortada e amarrada, Stiles. Stiles revirou os olhos e encarou Scott sarcasticamente. Sério? Uma família de caçadores que não tem escrúpulos em matar lobisomens adolescentes é contra torturá-los se puderem obter mais informações com isso? É não, Scott. Eu não acho isso, porra. Scott pareceu perplexo, mas acabou suspirando e puxando o cobertor até o pescoço. Não se preocupe, amigo. Você me tem ao seu lado, certo? Tenho certeza de que posso pensar em algumas coisas para salvar nossa pele se for o caso. Stiles disse, mas olhou para Scott como se de repente se lembrasse de algo. Mas se houver uma chance de eu sobreviver entregando você a eles, saiba que estou aproveitando. O velho Stiles não deveria ter que morrer por você ser um furry. Vai se fuder, Stiles. Scott fez um gesto obsceno e os dois riram, esquecendo seu futuro sombrio por enquanto e se concentrando apenas em dormir um pouco. Capítulo 107. Quando Tristan e Malia chegaram na entrada da escola na manhã seguinte, os dois tiveram que revirar os olhos um para o outro pela estranha coincidência de terem chegado exatamente na mesma hora em que o pai de Allison chegou ao local bem ao lado deles com Allison a tiracolo. Os 3 desceram do carro ao mesmo tempo e, embora não estivessem olhando diretamente para ele, puderam ver o olhar frio do Argentergengia mais velho. Essa coisa toda poderia ter sido evitada se todos tivessem permanecido ignorantes por mais um tempo. Tristan murmurou baixinho enquanto ainda conseguia sentir o olhar de Chris Argentergengia mesmo quando eles entraram na escola. Malia, que estava ao seu lado e ouviu o que ele disse, estreitou os olhos, enviando-lhe um olhar penetrante. Essa é uma maneira não óbvia de dizer que é minha culpa? Tristan olhou para ela por um segundo e virou a cabeça para trás. Só estou dizendo o que estou pensando. Ele não lhe deu uma resposta direta porque não era para ser uma provocação. Se ele quisesse como uma provocação, ele teria se certificado de que ela soubesse que ele estava provocando ela. Espera, se Gerard simplesmente fugiu, quem vai ser nosso diretor? Duvido muito que ele volte depois do drama de ontem. Tristan disse quando o pensamento aleatório veio à sua cabeça. Ontem não foi um drama, Tristan. Enquanto Tristan não se incomodou em olhar para quem disse isso, Malia lançou um olhar para Allison e bufou. Finalmente decidiu dizer alguma coisa. Allison queria dizer algo, mas balançou a cabeça e se desculpou. Sinto muito. Eu pensei que não era a única que se sentia estranha com o que aconteceu lá atrás, mas acho que estava pensando demais. Vocês conseguiram dormir um pouco? Ela perguntou, mas logo percebeu quão estúpido isso soou depois de ver o olhar despreocupado em seus rostos. Certo, pergunta idiota. Nenhum deles disse nada novamente e Allison ficou grata por não ser mais estranho, já que ela era a única que se sentia assim. Allison. O grito de Lydia ecoou pelo corredor, o que atraiu muita atenção para eles enquanto Lydia se dirigia a eles. Você não respondeu nenhuma das minhas mensagens ontem. Oh, oi Tristan. Tristan apenas assentiu para ela, jogou a bolsa no armário e pegou um livro para o primeiro período. Allison tentou explicar por que não conseguiu responder a nenhuma mensagem de Lydia ontem, mas a loira ruiva ainda parecia cética. Mas cedeu e aceitou o pedido de desculpas pelo que ele é. Então, onde vamos sair depois da escola? Lydia perguntou, um tanto animada com a ideia, enquanto Allison e Malia estavam confusas. Enquanto Tristan praticamente se afastava. Não é que ele não estivesse interessado na conversa atual, bem, ele não estava. Mas ele não via a necessidade de estar nela e as palavras da senhora Morrel ainda o deixavam nervoso sobre Lydia.
Pelo menos um pouco. Malia massageava as têmporas enquanto Alison parecia estranha e Lydia, sendo perspicaz o suficiente para notar as pequenas nuances do comportamento delas. Presumia algo diferente, mesmo que fosse perfeitamente normal para ela pensar assim. Sabe, se você não quiser sair comigo, é só dizer e eu não vou precisar te incomodar com isso de novo. Ela parecia abatida e magoada quando disse isso, e isso chamou a atenção de Tristan. Embora ele não estivesse olhando para ela, ele praticamente conseguia sentir o cheiro de algo parecido com um pensamento suicida flutuando sobre ela. Era como se sua autoestima estivesse em um nível mais baixo do que nunca. Eu me pergunto o que ela viu quando estava em coma. Ele pensou distraidamente. Ao ouvir as palavras claramente magoadas de Lydia, Alison tentou apressadamente explicar a Lydia por que ela não estaria disponível hoje, tomando seu tempo para limpar qualquer tipo de pensamento sombrio que Lydia pudesse estar tendo. Por que quem ela faria isso? Malia? Oi, pessoal. Ainda é estranho toda vez que vejo isso. Boyd disse enquanto se juntava ao grupo enquanto murmurava a última parte para si mesmo. Sem mais nada a acrescentar, o dia foi exatamente como sempre para os 4. 5. Agora que Lydia parece estar saindo com eles. Para um grupo de amigos de párias sociais como os 4, ter alguém como Lydia certamente chamaria muita atenção. E era isso que acontecia toda vez que ela andava perto deles. Depois que as aulas terminaram, Lydia foi embora porque foi chamada por sua mãe, que surpreendentemente havia se candidatado a professora em Beacon Hills, deixando Alison sozinha com Tristan e Malia depois que Boyd foi para casa jogar Dungeons and Dragons. Acho que meu pai vai chegar a qualquer momento, mas antes disso, quero perguntar, como estão Isaac e Erika? Eles vão conseguir? Perguntou Alison preocupada. É surpreendente ver um Argentergenja preocupado com um lobisomem. A resposta de Tristan fez Alison sorrir ironicamente. Ai, Tristan. Ela estremeceu. Eu posso ser uma Argentergenja e mesmo que eu não seja amiga deles não significa que eu não possa simpatizar com o quão cruel Gerard os tratou. Tristan deu de ombros. Eles vão conseguir. Ele simplesmente disse, o que era tudo que Alison queria ouvir. Se você está tão preocupada com Isaac e Erika, isso significa que você não se importará se Derek matar seu querido avô? Perguntou Malia. Não era preciso dizer nada para entender que Derek estava em busca de sangue, e se ele quisesse justiça total pelo que foi feito a Isaac e Erika, ninguém poderia realmente responsabilizá-lo por isso se ele decidisse ir atrás de toda a família e não apenas de um homem. Certo, isso ainda estava em jogo. Honestamente, eu não sentiria nada se Derek matasse Gerard de alguma forma, só de pensar nisso, me assusta o quanto eu mudei. Alison disse enquanto descansava a cabeça nas mãos enquanto o trio estava sentado na escada esperando o pai de Alison aparecer. Não se preocupe. Acho que você está lidando muito bem com isso e pelo menos consegue tomar decisões racionais. Tristan disse e então cutucou Alison com a perna e apontou para o carro do pai dela que tinha acabado de entrar na escola. Conversamos mais tarde. Tente não pensar muito. Ele disse e então ajudou Malia a se levantar, o que lhe rendeu um revirar de olhos de Alison. Todos caminharam juntos e isso de alguma forma não agradou Chris, pois seus olhos ficaram frios enquanto ele caminhava em direção a eles. Pai, vendo o prelúdio do que parecia ser uma luta mortal nos olhos de seu pai. Alison teve que impedi-lo de fazer qualquer movimento precipitado e complicar as coisas ainda mais do que já estavam. Eu disse para você ficar longe deles, Alison. Isso é algo que eu não vou tolerar. Chris olhou para sua filha e então se virou para os outros dois. E você não me deu uma razão para eu querer colocar uma bala em seu crânio. Ele avisou. Embora ele possa ter uma trégua tácita de não agressão com Satomi, isso não significa automaticamente que seja aceitável que sua filha se misture com eles. Só porque eles não eram inimigos no momento não significava que poderiam ser amigos. Infelizmente, sua ameaça não foi bem recebida nem por Tristan nem por Malia. Não deveríamos dar a vocês uma razão para nos matar? Que tal então lhe darmos algumas razões? Chris quase que reflexivamente pegou sua arma e apontou para a cabeça de um deles depois de se ver sendo observado por 2 pares de olhos azuis. Pai, pare. Que tal irmos para casa e pararmos de chamar atenção para nós mesmos? Alison disse enquanto pulava entre seu pai e seus amigos para tentar mais uma vez impedi-los de brigar no estacionamento da escola e expor tudo. Vamos conversar sobre isso quando chegarmos em casa. Agora entre no carro. O rosto dele era tudo que ela precisava para saber que seu pai estava furioso e parecia que a forçaria a entrar no carro se ela tentasse dizer qualquer outra coisa. Vejo você amanhã, Alison. Malia acenou para Alison enquanto entrava no carro do pai, que parecia estar a apenas uma palavra de perder toda a compostura que tinha. Você sabe que não precisava provocá-lo mais, certo? Tristan perguntou enquanto se recostava e aproveitava o passeio enquanto Malia os levava para casa. Malia, bem, ela não parecia se importar tanto assim e respondeu perplexa. Ele já é hostil conosco sem motivo, então pensei em deixar isso completo. O namorado pálido dela balançou a cabeça, se perguntando por que ele esperava algo diferente dos motivos dela. Espero que um dia ele não perca a cabeça por sua causa e decida copiar Gerard, mas conhecendo você, você pode encontrar um jeito de fazer isso acontecer. Malia riu, mas também não negou suas palavras. Se ele quis dizer isso como uma piada, então foi engraçado. E se ele não quis dizer isso como uma piada? Bem, ainda foi engraçado. Capítulo 108. Acabei de desligar o telefone com Elias.
Ele disse que Derek já começou sua caçada por Gerard. Quer ajudá-lo a farejar o velho filho da puta? Malia caiu no sofá e deitou a cabeça nas coxas de Tristan enquanto sorria para ele. Tristan, no entanto, balançou a cabeça. Deixe o Alpha fazer o que tem que fazer, Malia. E além disso, não acho que seremos de muita ajuda, mesmo se quiséssemos. Malia fez beicinho e bateu com força nas pernas dele com a cabeça. Só estou dando uma sugestão, idiota. Você não precisa ser tão analítico sobre tudo. A resposta inicial de Tristan foi um olhar vazio antes de ele se dignar a dar uma resposta. Não que eu estivesse tentando ser, mas um de nós tem que ser. Não podemos ter nós dois sendo estúpidos ao mesmo tempo. Ele revirou os olhos quando ela lhe mostrou o dedo do meio. Derek tem mais experiência em lidar com Terres do que nós e mesmo se fossemos ajudar, por onde começaríamos? E não conte comigo porque não tenho nada contra Gerard. E daí? Nós simplesmente não fazemos nada? Eu não gosto disso. Isso está me deixando inquieta por algum motivo. Malia disse enquanto Tristan normalmente teria prestado mais atenção ao que seus instintos estavam lhe dizendo, ele estava focado em algo completamente diferente. O quê? Ela perguntou, vendo que ele continuava olhando para ela. Acho que sei por que você está inquieta. Foi tudo que ele disse e não a deixando perguntar mais nada, ele a pegou no colo e ela instintivamente envolveu as pernas em volta da cintura dele. Ela ainda estava atordoada com o que ele estava fazendo, mas um brilho surgiu em seus olhos quando ela cheirou o ar e notou o inegável cheiro inebriante de sua luxúria crescente. Talvez fosse por isso que ela estava inquieta o tempo todo? Hoje deveria ter sido o terceiro dia seguido sem sexo. Tristan, você é um gênio. Ela disse rindo enquanto Tristan assentiu com um olhar sério no rosto, o que a fez rir ainda mais. Claro que sou. Ele tentou colocá-la na cama, mas com as pernas dela firmemente algemadas em volta da cintura dele, ela facilmente o puxou para perto e avidamente tomou seus lábios. Pode não ser época de acasalamento para ela, mas isso não importava com Tristan. Sua luxúria disparou e até passou a dele, mas essa era apenas sua natureza como coiote. Com selvageria animalesca, ela rasgou a camisa dele em pedaços e arranhou suas costas até sangrar, e Tristan não melhorou. Gostei dessa camisa. Ele murmurou entre respirações quentes. Vou te levar às compras para comprar outro. Palavras sem sentido não eram mais ditas, pois eles se entregavam totalmente ao maior prazer que podiam dar ao outro. O beijo deles rapidamente se tornou sangrento e com sua natureza bestial de carnívoros selvagens, o sangue só deixou seus olhos ainda mais turvos. Tristan perfurou o pescoço de Malia com suas presas, o que a fez ofegar quando o prazer que ela estava sentindo de repente disparou através de outro limite. Seus olhos ficaram azuis e ela mordeu o pescoço de Tristan, ajudando-o a sentir o mesmo prazer que ela sentia. Ambos estavam nus com respingos de sangue por todo o corpo, abraçados bem próximos, com as presas tirando sangue do companheiro enquanto faziam sexo. Era a conexão mais primitiva e a forma mais elevada de vínculo que eles já compartilharam entre si. Naquele momento, parecia que eles eram realmente um em corpo, coração e sangue. Não vamos parar até o sol nascer amanhã. Nunca planejei. Eles não precisavam falar um com o outro quando estavam assim, porque parecia que podiam ouvir o que o outro estava pensando através da conexão de carne e osso que compartilhavam. Do ponto de vista de Derek e Ali, meu rosto não demonstrava nenhuma emoção enquanto eu quebrava o pescoço do caçador em minhas mãos, que teimosamente se recusou a me dar a resposta que eu queria. Espero para o bem de vocês que não sejam tão teimosos quanto ele era. Eu disse enquanto me virava para os outros caçadores. Em outras épocas eu teria saboreado o cheiro rico do medo deles, mas essa era a coisa mais distante em minha mente naquele momento. Vou perguntar mais uma vez. Onde está Gerard Argentergengen? Ninguém? Estalei meu pescoço e me aproximei lentamente deles. Alguns recuaram aterrorizados enquanto outros seguravam suas armas firmemente para mim. Acho que terei que arrancá-lo de você eu mesmo. Que cansativo. Desviando facilmente da trajetória de uma arma e com uma velocidade que nenhum deles conseguia igualar, eu já estava no meio deles e o terror que eles sentiam aumentou em alguns níveis. Até os corajosos agora estavam ligeiramente tremendo. Quebrando o braço de um homem na altura do ombro, peguei seu rifle e o usei para esmagar a garganta do caçador mais próximo, a uma distância de um braço. Corre. Vamos tentar segurar e... Minhas garras arrancaram 5 lacerações da testa de um homem que gritava em seu pescoço. Eu me abaixei sob o porrete com pontas que estava pendurado nas minhas costas e usei um rápido golpe para derrubá-lo, abrindo um buraco com força em seu estômago, que abriu uma rachadura no chão sob ele. Muito confuso. Estalei a língua e inclinei levemente a cabeça para desviar da flecha que eles atiraram e a peguei antes que ela passasse por mim. Eu lancei a flecha e ela acertou o crânio de um caçador antes que ele pudesse reagir de qualquer forma. Eu não senti nada enquanto abria caminho por entre esses Hunters. Seus números diminuíram rapidamente e eles perceberam, tarde demais. Pois restavam apenas alguns deles e só agora começaram a implorar para que me dissessem onde Gerard estava se escondendo. Prometa que não vai me matar se eu disser onde ele está. Ignorei quem disse isso e me virei para outro dos 4 caçadores que restavam e perguntei. Você sabe onde ele está? Ao que ele assentiu. Crocante. Quebrei o pescoço do homem que havia pedido minha palavra. E então sobraram 3. Você vai. Eu disse ao que me disse o que eu queria e ele começou a correr o mais rápido que podia enquanto eu matava os 2 últimos. Saindo da casa que agora era um matadouro, vi um poste grosso de metal e o peguei. Bom peso. E o comprimento é perfeito.
Eu era o as do time de basquete durante meu tempo no ensino médio e meias quadras eram minha coisa favorita. Deixa a multidão toda agitada. Joguei a vara e a vi voar perfeitamente pelo ar antes de descer e perfurar o corpo do infeliz Hunter. Deveria ter pegado algo mais rápido que suas pernas. Sorri enquanto olhava para o céu e podia sentir a lua lentamente espreitando por entre as nuvens. Embora não fosse lua cheia, estava bem perto de uma. Eu parei em uma corrida em direção ao local que o Hunter me deu. Como ele não podia mentir para mim. Ou Gerard ainda estava lá ou ele tinha ido embora e o pensamento dele deixando B.A. com rios em segurança acendeu minha raiva e me fez mais rápido. Esses Hunters realmente amam seus bunkers. O lugar era mal iluminado, mas isso não foi um problema para mim, pois eu facilmente passei por ele apenas para descobrir que estava vazio. Ele tinha ido embora. Minha raiva aumentou e estava prestes a explodir até que senti um cheiro salgado no suporte de armas. Suor. Pela primeira vez desde aquele dia. Um sorriso surgiu em meu rosto enquanto eu respirava profundamente o suor de Gerard e logo o lugar ganhou vida quando comecei a identificar seu cheiro por todo o cômodo. É aqui que a caça realmente começa. Com o cheiro fresco de Gerard como rastreador, eu facilmente identifiquei uma trilha e mesmo que ele tentasse escondê-la com alguma coisa, ele não conseguia parar de suar de vez em quando. Pelo tempo que passei com ele, sei que ele está morrendo de câncer e parece que sua medicação não está fazendo muito efeito. Somada ao estresse que ele está enfrentando por ser caçado. Normalmente, Gerard não teria nada a temer se eu o caçasse, talvez até ousasse mostrar o rosto para mim, mas isso foi antes de ele dar um passo para o túmulo. Era por isso que ele estava tão desesperado pela mordida. Infelizmente para ele, não só sinto seu suor no nariz, mas também o cheiro do carro dele, que saiu do local provavelmente há 1 hora. Ainda posso alcançá-lo. Lembro-me de Erika dizendo que eles queriam um pedaço dele, mas sinceramente duvido que eu deixe um pedaço dele para eles quando eu o capturar. Duvido que eu vá gostar de um pedaço dele, isto é, se eu não rasgar seu pescoço assim que o vir. Meus olhos ficaram vermelhos e agora eu conseguia sentir claramente o cheiro e até mesmo ver o rastro do perfume, e eu estava me aproximando. Se você quer tanto a mordida, posso lhe dar mais do que uma simples mordida. Capítulo 109. E com Chris e Allison. Sério, Allison? Depois de tudo que te contamos, você ainda quer ser amiga deles? Eles são assassinos, Allison. Dizer que Chris estava furioso seria um eufemismo do ano. A discussão começou durante o caminho para casa, quando Chris avisou pela última vez que ela deveria ficar longe de Tristan e Malia, pois ambos eram lobisomens. Mas Allison discordou abertamente e isso deixou Chris em um ataque de raiva. Eles são meus amigos, pai. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, finalmente tenho pessoas que posso chamar de amigas e agora você está me dizendo para parar de falar com elas. Por que você não consegue entender? Allison gritou de volta quando elas entraram em casa. Entendeu o quê? Chris perguntou de volta, espantado. O que mais havia para entender? As coisas não poderiam ser mais simples. Mas por que sua filha está deliberadamente piorando as coisas? Eles teriam me matado se quisessem, pai. Malia me salvou de ser morta em mais de uma ocasião. Por que você não consegue entender isso? Ela até me salvou de morrer quando o Alpha atacou. Por que ela faria isso se eles quisessem me matar? Allison o empurrou de volta com indignação. Havia muita coisa que ela queria dizer, mas apenas algumas coisas lhe vieram à mente enquanto ela e seu pai trocavam palavras acaloradas. Eles mataram pessoas inocentes. Você viu os olhos deles, certo? Por que você ainda está tentando defendê-los? A essa altura, a mãe de Allison, Vitória, tinha descido depois de ouvir sua filha e seu marido gritando um com o outro. O que foi? Ela perguntou enquanto olhava para os dois, mas Chris apenas apontou as mãos para Allison, sem saber o que mais dizer. Ao ver que o marido não dizia nada enquanto fervia internamente em um canto da sala, Vitória então se virou para a filha, que parecia igualmente farta, irritada e implorante. Allison querida, o que está acontecendo? Allison olhou entre os dois pais, já sabendo que sua mãe concordaria com seu marido sobre qualquer coisa que ela quisesse dizer. Ainda assim ela disse. Ele disse que eu não deveria mais me associar nem com Tristan nem com Malia. E, obviamente eu recusei. Porque eu deveria parar de falar com eles por causa de uma regra idiota. Deixe-me parar lá aí, mocinha. Nunca chame o código de estúpido, nunca. Sua mãe quis com um olhar severo que realmente deixou Allison com medo. E por que você recusaria? Tudo que eu e seu pai lhe ensinamos escapou da sua cabeça? Você vai parar de falar com eles e isso é definitivo. As palavras de sua mãe e o tom definitivo com que elas disse fizeram os cantos dos olhos de Allison ficarem vermelhos de lágrimas, mas elas conteve. Nós temos entretido sua obstinação por um longo tempo, mas isso não pode e não vai passar. Você esqueceu que eles mataram sua tia? Vitória disse enquanto encarava Allison com um olhar frio como aço. Allison riu ironicamente e olhou para os dois pais. É, a mesma Kate que queimou uma casa inteira cheia de lobisomens e crianças inocentes, algumas das quais eram humanas. Ela seguiu o código direitinho. Cuidado com o que diz, Allison. Chris avisou em voz baixa porque não importava o quão distorcida e desequilibrada Kate estivesse, ela ainda era sua irmã mais nova, com quem ele passou grande parte da infância. Em vez de se acalmar como seu pai havia pedido, Allison ficou ainda mais irritada e retrucou bruscamente. E quanto a Gerard?
Ele torturou 2 adolescentes inocentes e você sabe que eles são inocentes, não sabe? Ele não se importou com o código quando fez todos aqueles atos bárbaros com eles e você sabia. A casa inteira caiu enquanto Chris e Victoria olhavam estupefatos para a filha, enquanto Allison olhava desafiadoramente para os 2 pais antes de bufar enquanto se afastava. Eu pensei isso. Ela voltou lentamente para seu quarto, sem vontade de fazer nada, então simplesmente desabou na cama. Eu odeio isso. Ela pegou o telefone e olhou seus registros de chamadas, pensando se deveria ou não ligar para Tristan e Malia. Ela estava achando mais difícil confiar em seus pais, pois ambos sabiam sobre Gerard e não fizeram ou disseram nada para impedir. O mesmo com Kate. Ela estava tendo dificuldade em ver sua família como os que estavam certos. Ela podia dizer que o código moral deles estava distorcido e ela estava com medo de se tornar como eles, se tornar como Kate. Apesar do que qualquer um de seus pais dissesse, ela seguiria seu próprio código, uma linha muito clara definida por ela mesma, uma que seria muito visível sempre que ela a cruzasse ou tentasse, diferente do código obscuro que sua família vinha seguindo há séculos. Merda, pessoal. Eu realmente não quero me sentir tão mal sozinho. No final de tudo, ela sentiu que estava traindo seus pais e rejeitando todo o esforço que eles fizeram para criá-la e treiná-la. Tudo era complicado. Do ponto de vista de Derek e Ali, ele finalmente rastreou o cheiro de Gerard em um túnel e apenas olhando pela primeira vez, concluiu facilmente que Gerard provavelmente tinha um local cheio de armadilhas, mas não estava com vontade de pensar em precauções e opções. Seu passo diminuiu consideravelmente depois que ele entrou no túnel, examinando cada canto que aparecia em seu campo de visão com olhos vermelhos que brilhavam intensamente no túnel escuro. Sua fuga termina aqui, Gerard. Por que você não sai para que possamos terminar nossa conversa anterior, MHM? Sua voz reverberou pelo túnel, mas Derek não lhe deu atenção, mantendo os ouvidos abertos para o menor som. Ele estremeceu dolorosamente quando uma frequência irritante soou por todo o túnel e entrou em seus ouvidos, forçando-o a desligar sua superaudição. Belo truque. É só isso? Ele seguiu o leve cheiro de Gerard, notando quão escasso o cheiro era no túnel. Ele está ativamente tentando escondê-lo. Ele sabia que estava se aproximando porque a frequência irritante em seus ouvidos ficava progressivamente mais alta. Derek não estava perdendo tempo e já teria encontrado Gerard há muito tempo, mas a frequência, a perda de seu cheiro e as flechas que atiravam nele de vez em quando faziam perder tempo. E não só isso, ele sentiu como se Gerard estivesse se movendo ativamente, possivelmente levando para uma armadilha maior, sem mencionar que o velho provavelmente chamaria reforços. Mas pensar no que seus betas sofreram nas mãos de Gerard e como ele também perdeu sua família para a filha de Gerard fez sua raiva aumentar ainda mais. Para um alfa como ele, estar com raiva o tornava exponencialmente mais assustador. Ele se forçou e passou pelas armadilhas, ganhando alguns cortes e cortes aqui e ali, enquanto também desviava das flechas que conseguia. Derek e Ali. Uma pena que a outrora poderosa linhagem de lobisomens Ali acabe com um idiota de sangue quente como você. Mas novamente isso era algo que deveria ter acontecido há muito tempo se minha filha tivesse feito seu trabalho perfeitamente. A voz de Gerard ecoou pelos alto-falantes, tudo em nome de provocar Derek ainda mais e fazê-lo cair em uma raiva ainda maior. Embora Derek soubesse disso devido ao seu estado atual, isso fez seu trabalho de provocá-lo com sucesso. Tendo chegado mais perto do que Gerard estava confortável, o coração de Derek bateu mais rápido e ele não conseguiu evitar ficar animado. Ele irrompeu pela sala e o que encontrou foi Gerard segurando um rifle em sua direção, e ele não hesitou em soltar o gatilho. Apesar da excitação, Derek ainda estava ciente do perigo que Gerard representava, então ele se esquivou e se escondeu atrás das paredes, só para que sua localização anterior fosse crivada de balas. Ele xingou porque não conseguia usar a audição, pois o emissor de frequência estava dentro da sala e agora estava mexendo com seus ouvidos e equilíbrio, o que o deixou um pouco tonto. Por que você veio aqui, Derek? Você está tão ansioso para morrer? Gerard provocou, mas dessa vez Derek estava um pouco mais equilibrado e não caiu cegamente nessa. Este túnel logo começará a ser preenchido com caçadores vindo atrás de sua cabeça. Gerard disse, mas Derek não demonstrou nenhuma reação e guardou seus pensamentos para si mesmo. Ele superou a dor e a tontura em sua cabeça e se forçou a ouvir o que Gerard estava fazendo, e felizmente para ele, o momento que ele estava esperando chegou mais rápido. O leve clique da arma, que indicava um cartucho vazio, foi a deixa que Derek precisava, pois seu corpo apareceu na sala e estava a poucos metros de Gerard em um piscar de olhos. Suas mãos foram direto para o pescoço de Gerard sob o olhar chocado e ligeiramente temeroso do velho, mas suas mãos bateram contra uma barreira a poucos centímetros do pescoço de Gerard. Cinzas da montanha. Derek disse casualmente, como se fosse algo que ele já esperava. Você perdeu, Derek. Agora que tal nós falarmos sobre? Você pode querer ficar de boca fechada por isso. Gerard observou Derek usar as mãos e arrancar as portas das dobradiças antes de se virar para Gerard com um sorriso sádico no rosto. Capítulo 110. Antes que Gerard pudesse dizer outra palavra, Derek jogou a porta no velho corpo de Gerard, embora o homem tentasse se preparar para não sair do círculo.
Ele subestimou gravemente a força com que Derek jogou a porta nele. Ele voou sem esforço pelo ar e saiu do círculo quando a porta o atingiu. Ele caiu no chão, sangrando pela cabeça e pelos lábios e também sofrendo com a dor do joelho machucado. No entanto, ele provou a força de sua fortaleza mental e apenas soltou um gemido ao atingir o chão com o joelho primeiro. Ele sentiu-se sendo puxado pelo pescoço antes mesmo que seus olhos pudessem se estabilizar e, sem dizer mais nada, Derek quebrou os 2 ombros, fazendo o velho soltar gemidos de dor. Olhe para mim. Seu rosto se transformou enquanto ele se transformava a apenas alguns centímetros do rosto de Gerard. O uivo cheio de raiva que escapou de seus pulmões logo depois viajou por todos os cômodos e fendas dentro do túnel em que estavam. O uivo também alertou o grupo que estava se dirigindo apressadamente para a localização de Gerard, e entre esse grupo estava Chris Argentergengia, que foi informado assim que ouviu que alguns dos homens de Gerard estavam se movendo em direção ao túnel. Se alguém perguntasse por que ele estava ali, ele diria que não tinha a mínima ideia. Ele se importava com Gerard? Não depois que ele colocou uma arma na cabeça da neta. Ele queria Gerard morto? Agora isso era um pouco complicado. Do outro lado do túnel, Derek rosnou para Gerard com seu rosto parecendo mais animalesco do que normalmente ficava quando ele mudava de forma. Ele enfiou as mãos nos bolsos de Gerard e tirou o emissor antes de esmagá-lo e devolver a serenidade aos seus ouvidos feridos. Apesar da morte pairar sobre ele na forma de um alfa distorcido, Gerard fez uma careta para ele antes de cuspir em seu rosto. Esse poder deveria ser meu. Se eu soubesse que seria assim que aconteceria, eu teria matado aqueles 2 cães raivosos quando tive a chance. Ele cerrou os dentes, recusando-se a soltar um gemido de dor enquanto as garras de Derek cravavam-se em suas omoplatas. Não se preocupe, você não terá essa chance de novo. Derek zombou. Sua voz estava tão distorcida quanto seu rosto, e combinada com o quão assustador ele parecia no momento, ele se encaixava perfeitamente na imagem de um monstro de terror. Ele tentou ouvir seus betas e capturar Gerard para que eles tivessem uma chance com o bastardo, mas quando ele tinha o homem em suas mãos, dedos em volta de seu pescoço, a única coisa que passou por sua mente foi garantir que ele morresse da forma mais dolorosa possível. Ele olhou ao redor da sala e encontrou uma corrente enferrujada trancada, quebrou o cadeado, amarrou as mãos de Gerard com ela e o prendeu a uma saliência na parede. A imagem à sua frente era uma réplica grosseira do estado em que Isaac e Erika se encontravam. Tudo o que faltava eram os ferimentos. Ele sabia que os caçadores estavam correndo para cá, mas não podia se preocupar com isso agora. Cravando suas garras no pulso amarrado de Gerard, ele segurou a pele enrolada e puxou-a para baixo como se estivesse descascando uma banana. Infelizmente para Gerard, a casca da banana acabou cortando na metade, então Derek teve que descascar novamente. Gerard estava respirando pesadamente neste momento, pois a dor era muito avassaladora e olhando para o rosto de Derek. Ele viu nos olhos do Alpha que ele não estava gostando da tortura e parecia que estava fazendo isso porque tinha que fazer. Uma necessidade, em vez de uma escolha de vontade. Cravando suas garras nos joelhos de Gerard, ele puxou com força as 2 rótulas e isso finalmente fez Gerard gritar de dor indizível. Você não é uma boa pessoa, Gerard. Você não é. O corpo de Derek se movia como se tivesse mente própria, encontrando o corte e o rasgo de pele mais ideais que lhe trariam mais dor. Quanto mais ele fazia isso, mais bestial seu rosto se tornava e seus olhos brilhavam mais intensamente. Suas garras ficaram um pouco mais longas e grossas, além de ficarem um tom mais escuro. Ser torturado enquanto também era forçado a assistir e ouvir seus betas sendo torturados quebrou algo em Derek que estava lentamente começando a emergir. Seus olhos escarlates ficaram com um tom mais escuro enquanto também aumentavam sua intensidade. Mesmo agora, ele podia ouvir os passos pesados e os sons de portas sendo arrombadas enquanto os caçadores procuravam apressadamente por Gerard, mas ele ainda continuou o que estava fazendo. Memórias de seu passado como um jovem beta ingênuo passaram por sua mente e uma única lágrima caiu de seu olho esquerdo enquanto ele se perguntava o que sua mãe diria ao seu atual eu. Em essência, ele não era diferente de Peter, a quem ele matou e de quem tirou a centelha alfa. Finalmente ele parou, deu um passo para trás e olhou para Gerard. O avô de quase 60 anos tinha sangue espalhado por todas as partes do corpo, exceto na cabeça, que tinha apenas um pequeno ferimento e lábios machucados. No entanto, o resto do corpo dele teve pedaços de pele cortados e todas as articulações até os dedos dos pés foram quebradas ou arrancadas. E lá estava Derek. 7 segundos. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. Ele ouviu o coração de Gerard finalmente parar de bater depois do que pareceu uma eternidade de tortura para ele. Derek olhou para suas mãos e sentiu que elas tremiam levemente e respirou fundo e segurou por algumas respirações antes de soltar. Ele olhou para suas mãos novamente e elas estavam firmes. Melhorar. Ele não olhou mais para Gerard, esquecendo-se completamente do homem, pois ele não tinha mais relevância agora e no futuro. Ele saiu da sala com passos lentos e firmes, uma postura calma, como se não tivesse torturado um homem até a morte da maneira mais brutal possível. Aqui. Estou registrando alguns movimentos. Alguém gritou e logo as lanternas começaram a iluminar Derek, que estava caminhando em direção a eles. Derek, suas mãos onde eu possa vê-las. Você está cercado, não há para onde escapar. Chris disse enquanto ele e todos com ele apontavam suas armas para Derek. Um por um, eles começaram a notar o estado de Derek e o que todos viram foi sangue cobrindo completamente suas mãos, dos dedos aos cotovelos.
como se ele estivesse mergulhado em tinta vermelha. Havia sangue espalhado em seu rosto e em todas as suas roupas. Eles entenderam imediatamente, pois ouviram os gritos de Gerard por um tempo antes de ele morrer. Onde está Gerard, Derek? Chris perguntou, ainda se sentindo complicado sobre a coisa toda. Ele está lá atrás. Mas ele não está em boa forma. Derek respondeu sem emoção na voz e deu outro passo, mas isso resultou em armas seguradas perigosamente contra ele, como se o desafiassem a dar outro passo. Você realmente quer fazer isso, Chris? Os olhos vermelhos do Alpha brilharam enquanto ele encarava o patriarca Argentergengen. Você pode ser capaz de me matar aqui, mas posso garantir que matarei mais da metade das pessoas aqui antes que você tenha essa chance. Se você ainda quiser lutar comigo, então estou mais do que pronto. A voz profunda de Derek berrou e suas presas e garras dispararam, mostrando quão pronto ele estava. Chris, ainda em conflito, olhou para Derek e notou algumas diferenças visíveis em relação à sua forma atual de lobisomem, que não estava presente na última vez que eles lutaram. Ele está sofrendo mutação, concluiu. Ponderando suas escolhas, ele abaixou a arma e ordenou que os que estavam atrás dele fizessem o mesmo. Embora a maioria deles estivesse muito hesitante, principalmente aqueles que seguiram Gerard, eles, no entanto, cederam e abaixaram suas armas. Qualquer um com cérebro funcional poderia ter duas suposições sobre o que aconteceu na sala em que Derek e Gerard estavam, então havia realmente necessidade de lutar. Se esses fossem tempos normais e Derek tivesse feito algo assim, teria sido guerra. Uma que teria terminado com Derek e seu bando aniquilados, disso não havia dúvida. Mas agora, quando Derek passou por eles, eles abriram caminho para ele e ele calmamente caminhou pelo meio deles. Mas quando ele passou por Chris, o novo patriarca sussurrou uma pergunta para ele. A dívida de sangue é quitada com isso, certo? Derek fez uma pausa e olhou para Chris. O olhar em seus olhos era um que o jovem Alpha entendia muito bem. Eles haviam derramado muito sangue nessa disputa e levá-la adiante resultaria na eliminação completa de um ou de ambos. Sim, é. Derek assentiu levemente e foi embora. Ele não queria brigar com ninguém por um tempo depois disso, se pudesse evitar. Depois que ele saiu, Chris e os outros correram em direção ao quarto de onde Derek saiu e o que viram fez alguns deles vomitarem instantaneamente. Os dedos de Chris apertaram a coronha da arma com tanta força que ela pode ter ficado amassada. Alison não era a única que se sentia complicada por tudo o que estava acontecendo ultimamente, ele também se sentia complicado. Por isso queria que Alison não complicasse ainda mais as coisas com seu relacionamento com Trista e Malia. E vamos deixar isso para lá, senhor? Vamos voltar e matar aquele filho da puta e depois matar todos os seus betas. Isso é guerra. Um dos Unters mais velhos do grupo disse e começou a irritar os outros, mas Chris friamente colocou um fim nisso. Não fazemos nada. Essa rixa já dura tempo demais. Chris disse. Ele ainda se lembrava de ver o alfa budista salvando Derek e não queria lutar contra dois alfas ao mesmo tempo. Arranje alguém para ensacar o corpo dele. O que temos que nos preparar agora é para enterrá-lo. Nem é preciso dizer que muitos deles ficaram completamente irritados e decepcionados com as decisões de Chris, mas o homem não se importava nem um pouco naquele momento. Cubra o corpo dele e vamos voltar. Não há mais nada a fazer aqui. Chris disse e saiu da sala com o coração pesado. Valeu a pena? Ele não conseguiu vingar Kate e agora decidiu não vingar Gerard. Ele se lembrou do que Alison dissera sobre o código e se perguntou se ela estava realmente certa. A moral deveria ser levada em conta na equação quando se trata de dever? Preciso de uma bebida. Na casa de Lida Martin, Lydia estava sentada na mesa de seu quarto e fazia um esboço da anatomia humana para sua tarefa de biologia, enquanto também cantarolava distraidamente enquanto desenhava. Eles vão morrer. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.